Boa noite. Vamos iniciar os trabalhos dessa noite, convidando os irmãos encarnados e desencarnados a entrarem em sintonia com as energias positivas preparadas generosamente no plano espiritual para o auxílio do crescimento moral de cada um. Abre tua alma de forma sincera e amorosa, fechando os teus olhos, compreendendo que as tuas angústias não serão eternas. Tenta te acalmar e sentir a psicosfera intensa, suave e limpa desse ambiente. Pensa carinhosamente naqueles que fazem parte da tua existência, enviando-lhes pensamentos afetuosos. Lembra também de enviar amor àquelas pessoas com quem ainda não conseguiste te harmonizar. Tua evolução depende exclusivamente do teu esforço, da forma como te propões a lutar contra as tuas imperfeições, aprendendo a não julgar a imperfeição do outro. A maneira como enxergamos os outros diz muito sobre o que carregamos em nosso interior. Com a permissão de Feliciano Prags e de Francisco de Jesus Wernetti, estão abertos os trabalhos dessa noite. Agora vamos ouvir a leitura do Livro dos Espíritos e em seguida a explanação do Evangelho. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre intervenção dos espíritos no mundo material. O subtítulo: Os espíritos durante os combates. A pergunta: os espíritos que em vida combatiam entre si após a morte ainda continuam inimigos? Continuam com os ânimos acirrados uns contra os outros? Logo após desencarnar, em um combate, o espírito nunca está calmo. Assim, nos primeiros instantes, pode ainda procurar seus inimigos e até mesmo persegui-los. Porém, quando se acalma e a razão retorna, percebe que a sua animosidade não faz mais sentido. Entretanto, o espírito pode guardar do combate alguns resquícios maiores ou menores de rancor, conforme o seu caráter. A outra pergunta: após o desencarne, eles ainda continuam a ouvir o ruído das armas? Sim, perfeitamente. Boa noite, meus irmãos, presentes na noite de hoje. Que possamos refletir sobre a doutrina espírita, para que a gente tenha mais conhecimento, mais serenidade para entender os processos da vida. Boa noite também àqueles que nos ouvem pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um convite à transformação, sobre as dores da alma. Essas situações difíceis e quase invisíveis que ninguém vê, mas que nós sentimos muito e nos tocam profundamente. Todos nos deparamos, temos notícias, temos conhecidos, temos alguém que está passando por graves provações, dificuldades seríssimas, dores profundas, muitas sem esperanças, achando que estão no fim de um túnel, mas não encontram uma luz, não encontram a motivação para continuar. A maioria
nesse estado de espírito, começa a questionar a providência divina. Acham que Deus é injusto, acham que a dificuldade extrema está só com ele, que os outros riem, os outros se divertem, os outros são mais serenos, mas por dentro aquela alma se sente despedaçada. E nós temos a doutrina espírita com seus princípios, com tudo aquilo que ela nos traz de consolação. Nós entendemos as leis que regem o nosso universo, as leis que estão no Evangelho de Jesus, as leis divinas, e nos dão um alento muito grande. A gente tem uma grande compreensão para passar por situações difíceis, embora elas doam do mesmo jeito, mas a maneira de encarar estas situações nos trazem mais força, segurança, mais fé. E nos questionamos quando nós nos deparamos com uma pessoa que não entende nada de espiritualidade, de espiritismo, não sabe nada. E de repente nós nos deparamos com essa pessoa com uma dor profunda da alma. E se questionando, por que comigo? Por que eu estou passando por essa situação dificílima? Como e por que Deus deixa que isso aconteça comigo? Isso aconteceu há pouco tempo e me deixou muito, sabe? Também me chocou. E como eu estava junto com outra amiga fazendo um atendimento, a gente fica pensando, o que eu vou dizer para uma pessoa neste momento sobre a doutrina espírita, sobre a consolação, sobre tudo aquilo que ela nos traz de bom, de confortável e de esperança, diante de um sofrimento tão grande? A gente fica sem ação. A dor daquela pessoa chega até nós e a gente também fica. O que eu vou falar que neste momento traga alguma coisa de conforto para este irmão ou esta irmã? Porque tudo que eu falar da doutrina espírita, de conhecimento e de teoria, nesta hora não adianta. É que nem uma pessoa que perde um familiar e a gente vai querer doutrinar e ensinar onde é que vai o espírito naquele momento, como é que ele vai se sentir naquele momento, que isso tudo tem compreensão e já vai passar. Isso não serve. Isso não consola. Nesses momentos a gente tem que pensar em Deus, em Jesus, nesta casa de oração, seus mensageiros de luz, e pedir: ajude, Pai, ajude e console esse irmão. Que ele tenha o conforto espiritual, que lhe chegue um alento, que lhe chegue um entendimento e que ele fique mais sereno para ter condições de pensar. Porque nestes momentos nosso pensamento está totalmente desgovernado. Nós não temos condições de buscar o sentido daquilo, de entender o porquê. Nada que chegue vai chegar como um abenço, um acalanto para aquela alma tão doída. Por isso, meus irmãos, é muito difícil enfrentar uma situação assim. E na hora, olhem bem, eu disse: meu irmão, minha irmã, nós sabemos, entendemos a situação que você está passando. E sabe o que ele respondeu? Ela respondeu: não. Bem incisivo: não.
Tu não sabes o que eu estou passando. E é uma grande verdade. E disse mais: só eu sei. Porque para medir a dor que uma pessoa está sentindo, para ver a intensidade daquela provação, só pode medir quem realmente a sente. Porque nós não temos parâmetros. Queremos ter a empatia, mas não temos o parâmetro, porque não está ao nosso alcance, porque nós não vivenciamos aquilo. E o que eu quero dizer é que nesses momentos a gente busca a fé. Tenha fé em Deus, em Jesus, porque toda pessoa tem as sementes da fé, do amor de Deus dentro de nós, para que ela seja ativada nos momentos difíceis. Todos nós temos uma crença, acreditamos em algo, mesmo que às vezes a gente acha que esse algo não exista, que a justiça divina está dormindo. No fundo, então, todos trazemos no íntimo alguma coisa que vai despertar no momento certo. E a fé, meus irmãos, ela não é uma coisa que se adquire de um dia para outro. A fé, a gente se conquista dia a dia. Não adianta eu acreditar num dia e lá daqui a um mês eu já acho que aquilo não me faz bem, que eu não tenho confiança. Ela é uma conquista diária. Se reafirma todos os dias. E não é só crer em Jesus, saber que nós temos os anjos da guarda, os protetores, é confiar, é esperar. Precisamos, então, nesses momentos, tentar dividir a dor, compartilhar a dor, pedir socorro, sermos humildes para reconhecer que nós estamos precisando muito de amparo, que estamos sem chão. E a dor, ela tem múltiplas facetas. Porque existe a dor, provavelmente sem ela nós não sobreviveríamos, pois ela é um alerta de que algo não está bem conosco. Percebemos a dor como inimiga, a ser combatida, mas ela se revela como um mecanismo de aprendizado e evolução espiritual. E para melhor compreendê-la e o que ela pode nos ensinar, vamos lembrar então que existe a dor física, o alarme do nosso corpo que sinaliza uma doença, um ferimento, e essa dor é essencial para a nossa sobrevivência, porque faz com que nós procuremos o recurso da ciência, o recurso médico, o recurso do medicamento. Mas também existe a dor moral, que nasce das angústias, das nossas frustrações, dos remorsos, dos desalinhos emocionais, quando as nossas emoções passam por um turbilhão e fica tudo desalinhado. E tem também a dor espiritual, que é talvez a mais sutil, a mais silenciosa, que é a perda do significado da vida, a falta de esperança, aquele sentimento que nos faz sentir que a alma dói, está doendo muito profundamente. Esses três aspectos, às vezes, podem vir junto. Eu posso estar com uma dor física
e ao mesmo tempo eu estar passando por uma dor espiritual. A não aceitação da doença. E também elas podem vir todas elas juntas, interligadas, aumentando a nossa aflição. Se soubermos lidar com a dor, veremos o quanto ela pode nos ensinar. Ela pode ajustar o nosso foco, valorizar o que antes passava despercebido, como momentos com a família, com os amigos, a natureza e outras coisas. É só a gente passar por uma doença bem brava, uma situação muito difícil, que nós começamos a valorizar estes grandes momentos, pequenos momentos com grandes aprendizados. E a paciência se aprimora nesses pequenas aflições, e ganham um brilho estes momentos, e o simples se torna extraordinário, impulsionando o desenvolvimento da inteligência, porque a dor faz com que as pessoas inteligentes que trabalham em busca de soluções para combatê-la, para fabricar remédios, para buscar a cura, também se aprimora. E a solidariedade, gente. Olha as calamidades, quanto faz nós sermos fraternos e solidários. E nós não seríamos assim, e nem perceberíamos a força que nós temos se nós não víssemos ou não atravessássemos por esses momentos difíceis. Buscando a fraternidade universal. Encarnamos para evoluir espiritualmente, e o corpo é o veículo para esta jornada. Por isso que devemos cuidá-lo, aprimorá-lo, amar o nosso corpo, com todos os defeitos que ele possa ter, porque é um instrumento para a minha alma se manifestar nesta encarnação. Temos que procurar o máximo cuidar dele. Temer a dor é muito natural e é humano. Todo mundo tem dor. Todo mundo sofre dor. Nós não gostamos da dor, seja ela qual for. Mas se for compreender que ela é uma ferramenta de progresso, eu vou também pensar o que esta dor, este momento, está querendo me mostrar. Como combatê-la? Não é fugir dela, é enfrentá-la. Não é se queixar, se lamentar sobre a dor. É simplesmente entendê-la. Porque ninguém gosta de estar próximo de uma pessoa que está sempre se lamentando, sempre se queixando da vida, do corpo físico, das pessoas, que a pessoa não tem nada, que a vida é uma ingrata. Vamos buscar enfrentar isso com naturalidade ou com serenidade, porque isso é um processo da vida. Todos nós enfrentamos estas dificuldades. Nós caminhamos todos juntos. E se quisermos dividir a dor, temos com quem contar. E esse dividir não se refere a queixas, mas em compartilhar. Jesus é tão bom, tão poderoso, que permite que agora estejamos aqui, nesta casa, juntos, buscando um esclarecimento, buscando um conforto espiritual, buscando afinidade com a espiritualidade, para reforçar a nossa fé, unir os nossos pensamentos e confiar mais na providência divina. E se nós nos acharmos derrotados mesmo assim, lembremos do que Jesus disse, que no rebanho do nosso Pai
nenhuma ovelha se perderá. Não são os lobos que atacam as ovelhas que preocupa Jesus. São as ovelhas que saem fora do rebanho, que ficam sozinhas, que se perdem. Estas sim, ele se preocupa, porque sozinho é mais difícil caminhar, isolado dói mais. Caminhar junto é muito melhor. A gente conforta um ao outro, troca dores. E principalmente somos alimentados por essas dádivas de luz que estão à nossa disposição. Além de fortalecer nossa força e fé, é uma ponte para nos alimentar e compartilhar com os outros. E só para completar, eu vou dizer uma experiência pessoal, que há pouco tempo nós passamos por uma dificuldade muito grande de sofrimento, de dor na família. E quando a gente compartilha, ela é doída, ela é sofrida. Mas recebemos tanto carinho, tanta mensagem, os passes através os passes virtuais. E nos momentos mais difíceis, a gente colocava para ouvir. Alguém mandava um abraço, dizia, não, nem só espíritas, com todas as religiões conhecidos nós, diziam, estamos orando, confiem, vai passar, vai passar. E passou, junto com os amigos, compartilhando, se solidarizando com todo aquele conjunto de emoções, de amizade, de afeto. Tudo passou. E essas dores foram instrumentos para nos tornar mais fortes ainda, porque a fé está acima de tudo. Deus nunca nos falta. E estamos juntos nesse rebanho, junto com todos nós, ovelhinhas, para não fugirmos do aprisco, para estarmos sempre juntos e fortes. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Passaremos agora para o segundo momento dos trabalhos, que são as preces, irradiações e os passes. A preparação para o passe é muito importante, pois cada um receberá de acordo com a sua fé, sua confiança espiritual e capacidade de sintonia com a energia do ambiente. Procure manter a sua mente limpa, confiando nos guias encarregados pelo passe e acreditando que tudo o que está acontecendo contigo é necessário para a tua evolução moral. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares, ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece o meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Amém.
Senhor da vida, Tu és luz e nós viemos de Ti. Por isso também somos luz, na essência mais íntima do nosso ser. Só que essas claridades ainda se encontram adormecidas, aguardando o nosso crescimento espiritual, a fim de começarem a brilhar em nós. Então te pedimos, ajuda-nos em nosso crescimento interior, na vigilância e no controle que devemos ter com nossos pensamentos, palavras, emoções e ações, a fim de que vibrem o mais possível no esplendor das Tuas leis, no amor universal que emana de Ti. Guarda-nos, Senhor da vida, em Tua luz. Deus, Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Stay.
Vamos terminar os trabalhos de hoje agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, reunidos em um mesmo propósito, evoluir espiritualmente, aprender a amar e respeitar a existência do outro. Vamos em paz. Estão encerrados os trabalhos dessa noite.